Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. E novo Meteor Highline da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e nós estaremos juntos na próxima hora, falando sobre as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje, vamos falar sobre a chegada da COP30 no Brasil e como o setor se prepara para participar desse importante evento global. E mais, como manter a segurança jurídica em tempos de juros altos? Ainda vamos falar também sobre o possível impacto da trégua comercial entre China e Estados Unidos na compra de soja brasileira. Então fique por aí, porque o Hora H do Agro está só começando. E o cenário de juros altos muda a ordem das prioridades para os produtores rurais, para as cooperativas e também para as agroindústrias. Existe um cenário de escassez de recursos, um investidor cada vez mais preocupado em avaliar o risco, o crédito, então, também para quem consegue aprovar essa capacidade de pagamento, tudo isso sendo muito, claro, ligado a lastros reais. Então, para o agro, isso significa revisar contratos, reforçar garantias e tratar compliance e ESG como filtros de crédito. Para a gente analisar esse momento de mudança, nós vamos receber a advogada e diretora da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB do Paraná, Rafaela Parra. Bem-vinda à Hora H do Agro. Rafa, obrigada por conceder aqui uns minutos do seu tempo para a gente fazer essa leitura de cenário. Então, eu já começo te perguntando, né? Como que produtor, como que agroindústria, porque são realidades diferentes, né? Que buscam créditos, podem comprovar, então, essa capacidade de pagamento, esses lastros seguros, né? O que o investidor está procurando e como que, então, produtor rural e agroindústria podem fornecer essas provas para esse acesso a crédito. Obrigada de novo pela participação. Eu que agradeço, Mari, obrigada, é sempre um prazer conversar com você, com os teus ouvintes e sempre muito bom falar sobre o agronegócio. A gente está num clima um pouco mais tenso para o agronegócio já há alguns anos, mas nesse último ano nós temos aí esse clima tenso se estrangulando entre todo o setor. E aí quando nós pensamos em crédito, no acesso a crédito e no cenário, não diria nem na fotografia, mas no filme que se desenhou nos últimos tempos para o agro, a gente vê um produtor rural cada vez mais estrangulado, o efeito dominó na cadeia agroindustrial, que acaba resvalando também na agroindústria, a inadimplência acaba subindo, o acesso ao crédito fica mais escasso, por isso os juros estão mais altos também, por uma questão de inflação no nosso país, e o agro sempre suportando então tudo isso. E aí a gente precisa equilibrar os pratinhos dentro do agronegócio. E a segurança jurídica ela acabou se tornando protagonista nisso tudo, porque como você bem comentou, é hora de revisitar garantias, manter caixa, manter as garantias reais. Então, todo esse acesso a crédito, principalmente no ambiente privado, nessa relação entre produtores rurais, as cooperativas até certo ponto e as agroindústrias, ela acaba tomando essa forma um pouco mais robusta. Então, você perguntou, né, o que a gente pode fazer, o que o produtor rural pode fazer para acessar esse crédito. E aí fica muito forte, na minha análise, tanto com os clientes quanto com o mercado e conversando com vários players do mercado, que a gente precisa ter uma governança forte, ou seja, um compliance forte também em relação a documentos, a garantias reais, a toda a questão patrimonial. A gente já vê, em alguns casos, essa inadimplência do produtor rural trazendo consequências também para a agroindústria, para a capacidade dessa agroindústria de pagamento, e aí você está vendo um boom de recuperações judiciais, por exemplo, de efeito dominó no pagamento. Então, acho que manter as coisas formalizadas, porque quando a gente fala, vamos manter os contratos em dia, muitas relações, às vezes, no agronegócio, elas não têm nenhum contrato formalizado, mesmo quando nós estamos falando de grandes empresas. Então, manter toda essa documentação em dia,
manter os lastros dessas garantias reais vinculadas a esses contratos, quando tiverem, por exemplo, dando guarida a CPRs ou algum outro documento, algum papel de mercado de capitais, eu acho que é bem importante. Então, acho que palavra de ouro hoje, formalização dentro do agronegócio. Perfeito, isso é um bom alerta para a gente fazer aqui para a audiência, até porque, e tem a ver um pouco com a minha próxima pergunta, é sim, o agronegócio vive uma sofisticação do mercado financeiro, né, num período aí recente até, então a gente vê, né, esse atrelar de atividades da agropecuária com o setor financeiro cada vez mais profissionalizado. Então, formalização, como você traz, é necessária. A minha pergunta é a seguinte: o quanto, eu pensei isso enquanto eu estava lendo a sua análise, né, artigo que você compartilhou comigo aqui antes do nosso programa. Eu pensei o seguinte, é isso, o produtor rural, de uma forma geral, está querendo cada vez mais, está conseguindo, né, acessar crédito por novas ferramentas. Então, se antes ele estava ali limitado, entre aspas, ao Plano Safra, hoje a gente tem vários mecanismos, né, um setor financeiro muito mais apetitoso pelo agronegócio. Por outro lado, nada de graça. Então, ao mesmo tempo que essas ferramentas se ampliam, vai ampliar também a complexidade, vai ampliar também a demanda por mais compliance, ESG, formalização. Essa é a leitura, sim. Precisa-se também ter um diálogo um pouco mais adulto, no sentido de, olha, o crédito está aqui, né, assim, as possibilidades de acesso existem, mas você também precisa fazer a sua parte de formalização. É mais ou menos por aí que o diálogo tem que ir? Ótimo ponto, Mari. Eu acho que sim, justamente por aí que o diálogo vai se desenhando, porque nós temos uma escassez de crédito, do crédito livre, Plano Safra, e do Estado, que não consegue dar guarida a essa exigência do agronegócio para produção, exportação, enfim. E não é nenhuma crítica ao Estado, é que o agronegócio foi tomando uma proporção tão grande nas últimas décadas que realmente essa sinergia entre o ambiente público e o ambiente privado, esses investimentos, ele foi necessário. Como você disse, não tem almoço grátis, então tudo isso exige uma sofisticação e uma formalização muito maior. E também, se a gente for parar para pensar, dentro do poder não existe vacância, né? Sempre as coisas são colocadas para jogo. E quando a gente pensa na falta de dinheiro, também nós temos o ambiente privado se entremeando nesse mercado, né, que se abriu de investimentos dentro do agronegócio. E, é claro, ele vai cobrar toda essa parametrização de formalização, de documentação, e não é só por um simples capricho do mercado. É porque nós estamos falando em investimentos estruturados, nós estamos falando num efeito pirâmide, num efeito no bom sentido, mas num efeito de uma cadeia interconectada, interligada, cujos investidores precisam de garantias de que vão receber esse dinheiro de volta. Então, é uma conversa, como você bem comentou, de adultos, né? Nós precisamos entender, então, toda essa formalização, todo esse lastro, todo o aparato de verificações jurídicas que envolvem os temas do agronegócio, como segurança para que esse valor, esse recurso que é injetado dentro do agronegócio, ele possa prosperar e possa circular e, eventualmente, remunerar também os investidores. Perfeito. E aí, dentro, então, dessa conversa de adultos, né, acho que tem esse ponto que a gente vem falando aqui no Hora H do Agro com uma certa frequência, que é os critérios ESG, como que eles realmente estão norteando tanto decisões dentro do campo, mas também esses critérios de avaliação para concessão de crédito. Eu queria entender um pouco, então, isso sim, como que você enxerga o papel do ESG enquanto um critério, de fato, de elegibilidade, né? E não só apenas de reputação, como não é só para inglês ver, não é só por uma questão de reputação, é de fato
ser incorporado como estratégia do negócio, né, como critério de elegibilidade. Então, também não dá para sair alegando qualquer coisa, precisa ter prova, precisa ter lastro, né? Qual que é esse papel do ESG? Como que você tem visto também, inclusive, a maturidade dos produtores rurais em incorporar isso de forma séria, de forma, assim, né, com auditoria, enfim, essa nova, isso, né, uma robustez a mais do setor? Mário, eu costumo brincar que o ESG ele precisa de um rebranding dentro do nosso país, para que ele possa ser visto como sinônimo de resiliência financeira. Eu digo sempre e repito que uma empresa, uma agroindústria, até o produtor rural dentro dessa seara ESG, não vai conseguir operar projetos verdes se o caixa dele estiver no vermelho. Então, primeira coisa, a gente precisa olhar para o ESG com esse critério de resiliência financeira de uma forma muito séria, muito mercadológica e que pode trazer muita oportunidade dentro do agronegócio. Quando a gente pensa em valores, recursos, investimentos no agronegócio, acho que alguns assuntos sempre nos vêm à mente, se a gente está falando de fusões e aquisições de grandes empresas, ou se nós estamos falando e discutindo sobre reforma tributária, como vai ficar a situação dos dividendos, como vai ficar toda essa sucessão patrimonial dentro do agronegócio, doação, herança, enfim. Mas tem uma coisa dentro do ESG que eu acho que é super importante, que é a gente olhar para o ESG tanto da parte de governança, que às vezes ela fica desatrelada do ESG e as pessoas pensam que o ESG se refere só a questões sociais e ambientais. Mas não, a governança é super importante e é um pilar muito importante dentro do ESG. Então, isso tudo acaba significando, no fim das contas, perenidade do negócio. E quando nós vamos olhar também para as questões específicas ambientais, por exemplo, nós vemos aí uma força muito grande nas relações comerciais globais do agronegócio brasileiro e da exportação de commodities para outros blocos, outros países, como é o caso dos Estados Unidos, da própria Ásia, da União Europeia. E aí a gente passa a enxergar esses critérios vindos de blocos como a União Europeia, que é muito forte no quesito ambiental, trazendo obrigações para a nossa teia de comercialização e, de certa forma, de segurança jurídica também dentro do nosso país. Obviamente que existe uma discussão sempre muito acalorada e que é salutar sobre as questões que envolvem realidades sanitárias ou realidades comerciais revestidas de sanitárias dentro desse enforcement vindo de fora, mas o fato é que a agenda ESG ela tem obrigações e algumas delas já vão começar a acontecer em 2026, principalmente relacionadas à taxa, a algumas taxas e questões tributárias também envolvendo o mercado de carbono. E nós precisamos olhar, quando eu digo agronegócio, colocar todos esses pratinhos na mesa para que a gente possa entender o que isso significa de custos na nossa operação. Então, fazer toda essa avaliação de custos de transação para que a gente ainda possa continuar sendo competitivo no mercado doméstico e no mercado internacional. E aí, para isso, é preciso, de fato, ter maturidade para olhar a longo prazo, né? E quando tem mudanças, como as reformas que o Brasil vem passando, por um lado, é isso, a gente olha o copo meio cheio, entendendo que as reformas precisam ser para benefício do país. Por outro lado, muitas das reformas, às vezes, trazem essa insegurança, essa imprevisibilidade, né? Antes da gente encerrar, e porque você deu a deixa ali nessa sua última resposta, queria entender muito rapidamente de que forma, então, você enxerga que a reforma tributária pode impactar nesse custo, pode impactar de uma forma geral na estrutura dos contratos do agronegócio, olhando para, inclusive, essa incorporação cada vez mais madura do ESG enquanto critério de compliance para conseguir crédito que lá na frente vão ser pagos tributos, né? Uma coisa tem tudo a ver com a outra. Então, como que você enxerga, pelo menos atualmente, né, esse cenário de reestruturação? Bom, acho que a reforma tributária ela tem sido o assunto queridinho do momento já há muitos meses e você tem, como você comentou, né, Mari, a gente tem possibilidades de discussão do texto e de discussão do texto que está muito incerto ainda do que vai acontecer. Você tem aí as casas mudando de opinião
em um curto espaço de tempo, que gera um ambiente de bastante insegurança sobre o que vai ser, como as empresas devem olhar para isso dentro da sua estratégia para o próximo ano, principalmente no que tange a questão dos dividendos. Então, quando a gente está falando em imposto de renda e na distribuição de lucros dentro das empresas. Então, outra questão também muito importante para os produtores rurais, que eu acho que tem suscitado muitas dúvidas e muitos questionamentos, o que é melhor para a questão tributária eu fazer dentro da minha propriedade? Contratos de arrendamento ou contratos de parceria? E aí a resposta não é tão simples assim, nós precisamos olhar para a questão de fato, o que de fato acontece dentro da propriedade. É uma situação que envolve parceria ou uma situação contratual que envolve arrendamento? As alíquotas vão ser diferentes, mas a gente precisa olhar para a situação de fato também, para que você não possa criar subterfúgios jurídicos e tributários para burlar a situação de fato. Então, acho que a primeira coisa, entender e continuar acompanhando essas mudanças que a reforma visa trazer e aí analisar, de certa forma, como isso vai ficar para o próximo ano, ainda que não tenha o martelo batido, mas depois disso se ajustar para conseguir entregar o melhor resultado possível nisso, com o menor custo dentro da operação. Sim, é uma coisa que precisa ser começada a ser feita enquanto o carro vai andando, né? Exatamente, não dá para esperar a canetada final para ir começar a pensar nos novos cenários. Mas a gente já deixa aqui o convite estendido para você voltar quando tiver mais maturidade também no sentido de avanço dessa reforma para conversar contigo. Obrigada, Rafaela Parra, advogada e diretora da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB do Paraná. Obrigada pela participação, Rafa. Até a próxima. Muito obrigada, Mari. Até a próxima. E na última semana, o tarifaço voltou a ser pauta. Isso porque o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estreitaram relações e comitivas dos dois países se reuniram para negociações. O correspondente internacional da Jovem Pan News nos Estados Unidos, Eliseu Caetano, traz mais informações para o Hora H do Agro. A reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que aconteceu no último dia 26 de outubro, marcou um novo capítulo das negociações entre os dois países e aumentou a expectativa da indústria sobre uma possível redução das tarifas, o tarifaço, às exportações brasileiras. Num encontro que durou cerca de 45 minutos, os líderes se comprometeram a iniciar o processo para uma negociação bilateral, em busca de uma solução para o tarifaço imposto por Trump. A primeira reunião entre os representantes comerciais dos dois países aconteceu no dia seguinte, na segunda-feira, dia 27 de outubro. Neste encontro, estavam presentes os representantes norte-americanos, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria, do Comércio e de Serviços, o MDIC, Márcio Rosa, e do assessor especial da presidência, o embaixador Aldo Faleiro. Segundo Rosa, os representantes concordaram com um cronograma de reuniões com foco nos setores mais afetados pelas tarifas. A ideia é construir um acordo satisfatório para ambas as partes. A expectativa é que o cronograma de reuniões estabelecido pelos representantes brasileiros e também norte-americanos seja seguido já nas próximas semanas, caso não haja nenhuma intercorrência. Segundo o ministro do Desenvolvimento e vice-presidente da República do Brasil, Geraldo Alckmin, no entanto, ainda não há uma data marcada para uma nova reunião. Já sobre os pontos a serem discutidos na negociação, o presidente Lula afirmou que não houve nenhuma contrapartida apresentada pelos norte-americanos, pelo menos até o momento, enfatizando que, abre aspas, não existem temas proibidos, fecha aspas. No meio disso, uma nova movimentação que pode voltar a afetar o Brasil. Na última quinta-feira, dia 30 de outubro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da China, Xi Jinping, selaram um acordo que reduz a tensão comercial entre as duas potências mundiais, enquanto os Estados Unidos vão diminuir as tarifas médias sobre os produtos chineses para 47%,
cerca de 10 pontos percentuais abaixo do valor anterior, a China aceitou em suspender por 1 ano as restrições às exportações de terras raras, retomar a compra de soja americana e também reforçar o combate ao tráfico de fentanil. Para o Brasil, o acordo pode afetar setores como agricultura e mineração. A retomada das compras de soja americana pode reduzir a demanda pelo grão brasileiro, pressionando preços e também volumes. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, para o Hora H do Agro. Para analisar este cenário de incertezas geopolíticas e como isso pode afetar principalmente a compra de soja no Brasil, nós vamos conversar com o Rafael Bulaskowski, que é analista de inteligência de mercado da StoneX. Bem-vindo ao Hora H do Agro, muito obrigada pela sua participação e começo então indo direto ao ponto. Esses contratos de longo prazo entre Estados Unidos e China podem reduzir o mercado brasileiro de soja? Já dá para a gente fazer algum tipo de afirmação nesse sentido? Ou ainda é muito cedo, precisa esperar amadurecer esse diálogo entre os dois presidentes? Olá a todos. Bom, sem dúvidas é um assunto bastante delicado para o mercado de soja brasileiro, né? A gente viu ali quando começou essa disputa tarifária entre Estados Unidos e China, o mercado brasileiro foi o que mais se aproveitou disso, né? Porque Estados Unidos e Brasil competem no mercado exportador de soja e a China é o principal importador do mundo. Então, realmente, a gente viu uma valorização da soja brasileira, um maior interesse de compra da soja brasileira por parte da China. Movimento esse que perde um pouco de força nesse momento em que a soja americana volta para o olhar ali do comprador chinês, né? Então, sim, é um assunto delicado um pouco aqui para o agro brasileiro, mas ainda assim, vale pontuar. A gente segue com exportações muito fortes para a China. Em 2025, essas exportações devem bater um recorde. E os Estados Unidos, né, vale sempre pontuar, não tem disponibilidade de exportação para abastecer a China como um todo. Então, de qualquer forma, o comércio Brasil e China no campo da soja não está completamente comprometido, né? Uhum. A gente vem acompanhando esses diálogos que vão acontecendo, né? Lula e Trump, depois Trump e Xi Jinping, tentando ir fazer esse quebra-cabeça. Então, dentro do que você falou, é exatamente isso. O Brasil, ele bateu o recorde de exportação para a China, a gente continua com esse mercado muito bem consolidado, mas o que explica, então, mesmo com esse volume recorde, o que explica a recente queda no preço físico da soja em relação à Bolsa de Chicago? Por que a gente está vendo essa diferenciação e o que a gente pode esperar, pelo menos num curto prazo, né? Não vamos falar de longo prazo, não, porque as notícias estão vindo a uma velocidade muito rápida. Pois é, bom, falando em preço físico, né, o preço no porto, principalmente, o que a gente viu foi uma desvalorização bastante expressiva do preço da soja no porto brasileiro. Naturalmente, essa época do ano, que é uma época de entre-safra aqui no Brasil, ou seja, a nova safra de soja está começando a ser plantada agora, então a gente tem uma baixa disponibilidade de soja no mercado doméstico, então naturalmente os preços são um pouco mais altos. Porém, eles vinham operando a patamares ainda mais altos do que seria tradicional, justamente por esse grande interesse da China. Uma vez que esse interesse cessa, né, não cessa completamente, mas uma vez que a soja americana se mostra muito mais competitiva, porque a safra americana já está terminando de ser colhida, então no momento que ela se torna bastante competitiva para o mercado chinês, então o chinês tira um pouco de olho do Brasil, começa a voltar os olhos mais para a soja americana. A gente vê então logo essa desvalorização dos preços da soja brasileira no porto, né? A gente vê um ritmo de negociação muito lento nos últimos dias. O produtor não está querendo vender, o comprador não está querendo comprar. A gente vê um descasamento bastante forte, mas é basicamente esse o principal fator que explica. Então eu vou aproveitar esse finzinho de resposta, porque é isso, a gente vê esse comportamento, como você falou, o produtor está segurando, então assim, aquele volume de soja que ele não vendeu, agora ele está segurando para encontrar o melhor preço, a melhor janela, né, de oportunidade. Ao mesmo tempo também, então, existe essa cautela agora do comprador, até porque houve uma grande expansão, principalmente falando de China, né, já fez ali estoques interessantes, principalmente olhando ali, inclusive para ração, né,
para a atividade ali deles de criação de aves, que está crescendo muito. Como que esse descolamento, então, entre preço internacional e preço pago, dentro desse contexto, pode ser lido pelo produtor rural? Isso afeta a competitividade, afeta a rentabilidade? Como que a gente pode ajudar o produtor a ler esse cenário, então, de uma forma mais ampla? Inclusive esse produtor que está aguardando a soja e que ainda não colocou ela para jogo no mercado. Pois é, o produtor, para falar bem a verdade, o produtor... São poucos os produtores que ainda têm soja para comercializar, né? Porque, como eu falei, a gente está no período de entre-safra, então é um período em que a disponibilidade de soja no mercado brasileiro é mais baixa naturalmente, é uma questão mais de sazonalidade mesmo, né? Então, mas isso deve afetar bastante o que a gente vai ver ali com o início da colheita da nova safra, que deve começar em janeiro, se estender ali entre os meses de fevereiro e março, principalmente. O produtor, então, ele vai ter, ao que tudo indica, a gente pode colher mais uma safra recorde no comecinho do ano que vem. Aí o produtor começa a ficar numa situação um pouco mais delicada, porque aí ele vai ter que competir com a soja americana, que está entrando no mercado já, nesse mercado chinês, e o chinês ele vai estar querendo comprar soja americana também, se os termos do acordo que a gente viu entre Estados Unidos e China forem realmente cumpridos. O que pode fazer com que o comprador chinês tenha mais poder de barganha, né? Que faz com que, portanto, o produtor brasileiro acabe tendo que vender essa soja por um preço ainda mais barato do que ele poderia. Ainda assim, a gente vê essa queda nos bases, né, que a gente chama, que é o diferencial de preço entre Brasil e a principal referência, que é a Bolsa de Chicago. Ela é, em partes, compensada com uma valorização do preço internacional, né? Que é, ou seja, o preço em Chicago, uma vez que com o retorno da China comprando dos Estados Unidos, os traders, né, na Bolsa de Chicago começam a ficar um pouco mais otimistas com o cenário de preço. Então, ainda assim, o produtor ele pode ver um cenário favorável se ele tiver uma gestão de risco bem feita. E temos falado bastante de gestão de risco aqui no Hora H do Agro. Para a gente encerrar, Rafael, eu queria colocar mais um componente nessa discussão, um componente Argentina, porque é isso, os produtores dos Estados Unidos, eles estavam incomodados com os produtores do Brasil e os argentinos, por conta da nossa capacidade de produção, de exportação, consequentemente, e havia uma sinalização ali de Trump, né, se aproximando com Milei na Argentina. Agora, quando ele volta a ser amigo e a ter diálogo com a China e a China volta a comprar dos Estados Unidos, a gente precisa ler isso aqui no Brasil, mas isso também mexe com os vizinhos argentinos e, por consequência, com o mercado global, né? Como que você faz, qual que é a leitura de cenário que você faz, incluindo os argentinos nessa equação? Pois é, aí a gente pode seguir, essa resposta pode seguir por dois pontos principais. O primeiro deles se dá em lembrar que sim, a Argentina é um produtor de soja muito importante no mercado global, porém a maior parte da soja que é produzida na Argentina é processada localmente, então ela é esmagada dentro da própria Argentina. A Argentina às vezes até importa soja de outros países como o Paraguai para realizar esse esmagamento e acaba exportando subprodutos, como é o caso do farelo de soja e do óleo de soja. O que a gente viu em algum momento ao longo do mês de setembro foi a Argentina tirando as tarifas de exportação, né, as retenções, como eles chamam, para diversos bens agrícolas, o que fez a China, então, comprar, de fato, o grão de soja, né, a matéria-prima do esmagamento, o que afetou bastante o mercado em Chicago. Agora, esse movimento ele não deve continuar, as retenções já foram retomadas, então essas tarifas de exportação já voltaram para o mercado. Agora, com a entrada da safra americana e esse maior interesse da China em comprar a safra americana, os Estados Unidos deve ser uma origem preferencial, e a partir do começo do ano que vem, com a entrada da safra brasileira, o Brasil torna-se essa origem preferencial. Então a Argentina daqui para frente vai ser muito menos competitiva no mercado do grão de soja mesmo, em comparação a esses outros grandes mercados. Outro fator importante, só para terminar, é a questão do peso argentino, né? A gente vê uma trajetória de valorização do peso nos últimos dias, depois da vitória do partido político do Javier Milei
no último domingo. Então isso também acaba tirando um pouco de competitividade das exportações argentinas. Perfeito. Rafael Bulaskowski, analista de inteligência de mercado da StoneX. Muito obrigada pela participação, por dividir aqui tantos cenários conosco. Fica o convite para você voltar numa próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. E nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta falaremos sobre a preparação do agro para a chegada da COP30 em Belém e a previsão do clima para a região centro-sul do Brasil. Então você já sabe, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Hora H do Agro. Nunca foi tão fácil levar um Volvo para a garagem. Chegou o Volvo Car Consórcio. Com ele, você conquista seu 0 km sem juros e sem entrada. Com créditos a partir de 300 mil em até 60 meses. E a taxa administrativa de 10%, a menor do mercado. Até 320 contemplações já nos primeiros 2 anos. Volvo Car Consórcio. Um caminho seguro em direção ao carro dos seus sonhos. Visite uma concessionária ou acesse volvocarconsórcio.com.br. Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante. Você está cansado de ver seu dinheiro ser engolido pelo governo e pelas crises econômicas? Está na hora de parar de ser refém de guru da internet e aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, com autonomia de verdade. Justamente para isso que eu, Alan Gani, criei o curso completo Como Investir nas Melhores Ações da Bolsa, para você entender a economia, proteger seu patrimônio e investir com estratégia, mesmo partindo do zero. Eu vou te dar todo o caminho para você blindar seu patrimônio e gerar renda passiva, independente do cenário econômico. Não é papo de influencer, é método. E para quem quer mudar de vida e proporcionar conforto para a própria família, clique em Saiba Mais, garanta sua vaga e comece sua transformação financeira hoje. Na hora de blindar seu carro, confie na tradição de quem já está há mais de 25 anos protegendo você e sua família. A Totality utiliza a mais alta tecnologia em blindagens e o que há de mais moderno no mundo. Vidros com garantia de 10 anos contra delaminações. Ligue para 3702-1133 e acesse totality.com.br e @totality.blindados nas redes sociais. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora H do Agro. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E falta menos de um mês para o início da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a mudança do clima, a COP30 em Belém, no Pará. Os sistemas alimentares e a produção sustentável da agropecuária serão temas discutidos aí nessa grande reunião que vai acontecer entre o dia 10 e o dia 21 de novembro aqui no Brasil. Para analisar as articulações do agro para a COP30, nós vamos conversar agora com o Roberto Azevedo, diplomata brasileiro e ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. Bem-vindo ao Hora H do Agro, Roberto. Muito obrigada pela sua participação aqui. Começo te perguntando o seguinte: o senhor está articulando, pelo menos desde o ano passado ali, diálogos entre o setor produtivo, inclusive via uma atuação dentro da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, né? Costurando esse diálogo entre a ABAG e o setor produtivo e a diplomacia brasileira atuante na agenda ambiental, costurando essas conversas. Queria entender um pouco esse trabalho, né? Quais que são os pontos centrais entre agro,
a diplomacia que olha para meio ambiente? O que o Brasil quer entregar diante da comunidade internacional num diálogo entre essas duas pontas que precisam conversar cada vez mais e melhor, né? Obrigada de novo pela participação. É um prazer estar com vocês todos. É uma tarefa bastante desafiante, mas muito gratificante também. Usar a COP30 como uma vitrine, né, que é o que ela é na realidade. Sobretudo para o agronegócio brasileiro, que é um setor que, enfim, representa o quê? Aí, quase um quarto do PIB brasileiro, né, 24% mais ou menos. E é um setor que, diga-se de passagem, não tem nenhuma vontade de ver o clima sendo alterado. Ou seja, de todos os setores que nós temos na economia, o mais afetado pelas mudanças climáticas é o setor agropecuário, que vê a sua produtividade, a sua distribuição de produção completamente afetada, né? Então, é um setor que tem todo o interesse em combater as mudanças climáticas. Bom, dito isso, é um setor que é pouco reconhecido como um ativo nesse processo de combate às mudanças climáticas. Com frequência até se atrela ao setor as emissões de gás carbônico no Brasil, que na verdade não são do setor, é do desmatamento, né? Sobretudo do desmatamento ilegal, que não tem nada a ver com a produção tradicional, histórica do agronegócio brasileiro, que é sempre bom lembrar. As lavouras brasileiras ocupam o quê? 8% do território nacional, se tanto. A pecuária brasileira em torno de 22%, que significa que menos de 1/3 do território brasileiro é dedicado à agropecuária, né? E é um setor que também pode absorver, a cobertura verde desse setor pode absorver gás carbônico, mas nunca o setor é visto como uma vantagem, como um ativo no combate às mudanças climáticas, e isso precisa mudar. Eu acho que a gente pode usar a COP30 não como ponto final, mas como ponto, talvez, quem sabe, de partida para esse processo de melhor entendimento da contribuição do agronegócio brasileiro e mundial para o combate às mudanças climáticas. Sim, inclusive uma das expectativas é que a COP do ano que vem, se eu não me engano, vai ser na Austrália, já é um foco, né? Porque toda COP tem uma temática, o foco do ano que vem, pelo que me parece, será sistemas alimentares. Então, também vai ser muito importante a forma como o Brasil vai se posicionar para a gente ter uma continuidade saudável dessa discussão no ano que vem. Agora, exatamente sobre isso, esse ponto que o senhor traz, de que o agro é um setor que se preocupa com o clima, que não tem nenhum interesse em ser prejudicado pelas mudanças climáticas, né? E exatamente por essa lógica que a gente tem visto o agro, né, assim, estou generalizando aqui, mas uma boa parcela de representantes do agronegócio se desentendendo ali com o Ministério do Meio Ambiente e a concepção do Plano Clima e a concepção de cálculo de emissões de gases de efeito estufa, porque até agora se tem colocado ali as emissões de desmatamento no setor da agropecuária e, por motivos muito óbvios, o agro não está concordando. Eu queria saber se o senhor também tem trabalhado nesse tipo de diálogo, se dentro do que o senhor estabelece ali, né, no trabalho diplomático de ouvir as partes, de tentar chegar ali nos consensos para nosso posicionamento do Brasil na COP30, se esse assunto está na mesa, esse desentendimento do Plano Clima está virando um ruído, que é isso, se a gente olhar pelo lado do copo meio cheio, pode ser benéfico, mas agora não é bom para o Brasil esse tipo de discussão, né? Acho que nós precisamos ser realistas, né? E a realidade é que muito do que é feito no Brasil impacta sobre a nossa imagem lá fora, né? Você querer debitar tudo o que acontece em termos de desmatamento ao setor agropecuário é um erro brutal, eu acho, não só político como metodológico. Então, quem está lá fora, quem está comprando os produtos brasileiros, quem se preocupa com as mudanças climáticas, não tem o discernimento para entender essas coisas. Se o governo brasileiro
está dizendo que o agronegócio é responsável por isso tudo, quem é o observador estrangeiro, internacional, para questionar isso? Né? E quando, na verdade, isso não é verdade, né? Não é verdade que o agronegócio brasileiro é que está provocando o desmatamento nas proporções que nós estamos vendo aí, a maior parte disso é ilegal, né? O que eu acho que é necessário entender é que essa discussão interna tem um impacto externo também. Nós não podemos aceitar que o agronegócio brasileiro seja vilanizado da maneira como foi durante muito tempo, e isso é necessário mudar. E para que isso mude, é preciso que nós todos entendamos o que está acontecendo. Tanto o setor privado, quanto o agronegócio, quanto o governo brasileiro, ONGs, todos, eu acho que tem que fazer parte de uma narrativa muito mais construtiva, realista da realidade no terreno. Para, então, ter esse diálogo realista, que é super importante, o que o senhor tem avaliado de estratégias de aproximação do agro, né? Que o agro precisa colocar em prática para dialogar, porque tem uma parte do agro que está aberto a dialogar, a gente sabe disso, e que a COP é um ótimo momento para se posicionar. Mas a gente só conversa se os ouvidos estão abertos também, né? Então, também queria entender um pouco como que o senhor avalia também essa abertura, essa receptividade da comunidade internacional em ouvir o Brasil, ouvir a agricultura tropical, ouvir esse lado, né, a parte de baixo do planeta Terra. Assim, existe esse momento, existe essa oportunidade, ou o Brasil tem que primeiro trabalhar nessa primeira etapa? De amadurecer diálogo e depois as defesas, né? Eu acho que a disposição para ouvir existe, só que, na maioria das vezes, Mariana, o que acontece? A notícia que chega lá fora é a notícia que sai do Brasil. Tá? As pessoas raramente vão fazer um pente fino nas notícias, olhar o que está acontecendo, ou questionar o que está sendo colocado enfim, na mídia internacional. Quando a notícia que sai do Brasil é de que o agronegócio brasileiro é responsável, né, pela expressiva maioria das emissões de gás carbônico do Brasil, isso é aceito com valor de face. E está errado. Essa metodologia está errada. Né? Então, isso precisa mudar. As notícias que saem do Brasil precisam ser mais realistas, precisam ser mais condizentes com a realidade métrica, né, mesmo. E se falamos em métrica, esse é um outro grande problema que nós temos, porque lá fora as métricas que prevalecem são as métricas que foram desenhadas para uma agricultura, para uma agropecuária que é completamente diversa da nossa, né? Por exemplo, uma vaca confinada que come ração industrializada no continente europeu, por exemplo, tem no seu conjunto emissões de gás carbônico que são completamente diferentes de uma vaca criada em pasto no Brasil, comendo, enfim, ração natural ou até a alimentação que existe no pasto. Ao não fazer esse tipo de diferenciação, o que acontece? As emissões brasileiras são calculadas com métricas que são completamente alheias à da agricultura tropical. Né? No Brasil, por exemplo, e esse é um outro ponto muito importante, você não pode dissociar o combate ao clima, sobretudo no que diz respeito ao setor agropecuário, da segurança alimentar. O mundo precisa ser alimentado, o ser humano precisa se alimentar. Uma opção contra o combate climático não pode ser a extinção da raça humana. Né? Então, o ser humano vai se alimentar, vai comer. E a segurança alimentar faz parte dessa equação do combate às mudanças climáticas. O que a gente faz no Brasil? Por exemplo, nós já temos hoje segunda safra. Nós já temos hoje a terceira safra em muitos lugares, o que significa que na mesma área de produção você está colocando no mercado muito mais alimentos, muito mais proteínas, muito mais calorias do que você colocaria de outra forma, se você tivesse apenas uma safra por ano. Mas o que acontece? Isso que evidentemente é uma coisa positiva, porque nós estamos produzindo mais alimentos na mesma área cultivada,
no exterior ou nas métricas tradicionais da ONU, por exemplo, isso é considerado como uma coisa ruim, porque você está emitindo mais gás carbônico, né? Quando na realidade não é, você está produzindo mais alimentos sem desmatar, sem retirar nada da vegetação nativa e aproveitando espaços que já são produtivos. Tudo isso tem que mudar, essas métricas têm que ser adaptadas para a nossa agricultura tropical, não só do Brasil, do hemisfério sul como um todo. Então, rapidamente, embaixador, só para a gente encerrar, tendo um raciocínio de conclusão propositivo para quem nos assiste, quais que são, então, talvez 2 ou 3 objetivos para essa COP30 na visão do senhor? O que seria um bom resultado, um bom sucesso, digamos assim, se o Brasil atingisse, né, que metas, como que o senhor avalia essa COP30 que está muito próxima? E quero saber se vai estar lá em Belém, inclusive. Pois é provável que eu não esteja em Belém, infelizmente, mas vamos ver, depende muito do que vai acontecer nas próximas semanas. Tem várias outras coisas acontecendo no cenário internacional que estão requerendo minha presença, né, o que eu gostaria de estar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, de toda forma, respondendo a sua pergunta de uma maneira muito objetiva, a primeira coisa é apresentar o Brasil e a agropecuária brasileira como um ativo na mudança, no combate às mudanças climáticas. É um fator positivo que tem que ser estimulado. Segundo, temos que ajudar nessa mudança. Essa mudança não acontece sem custos, né? O produtor já está muitas vezes engajado em práticas sustentáveis e tudo mais, mas essa transição para a economia verde, ela tem um custo. Ela, no final da transição, ela não precisa de mais apoio, porque ela é mais produtiva, mais economicamente rentável. Tudo isso é bom, mas para fazer a transição, para sair de um modelo antiquado, que ainda existe em alguns lugares, para um modelo moderno, sustentável, rentável, isso precisa de investimentos. Esses investimentos precisam ser feitos. E as métricas para a obtenção de investimento, a taxonomia, tudo isso não está lá ainda, né? Nós precisamos fazer isso. Um outro ponto importante é a parte de carbono. O mercado de carbono precisa ser específico para a realidade do setor agropecuário, né? Nós precisamos de métricas adequadas, nós precisamos de incentivos à criação de créditos de carbono no setor agropecuário, e tudo isso são coisas que precisam ter uma discussão séria na COP e ter continuidade, né? O Brasil, acho que coloca isso na mesa e tem que se esforçar para que isso continue nas próximas COP. Sim, e continua inclusive no diálogo da sociedade, né? Que é importante a gente conversar isso no nosso dia a dia também, é o rumo do nosso planeta, da nossa alimentação. Obrigada, Roberto Azevedo, por dedicar um tempo aqui ao Hora H do Agro. Espero contar com a sua participação em outras oportunidades. Contem sempre, é um prazer enorme. Muito obrigada. E na última semana, entre os dias 27 e 30 de outubro, Mato Grosso recebeu o Congresso Mundial da Carne. O evento se trata do principal encontro internacional dedicado à cadeia produtiva da carne e à promoção global da proteína. Rastreabilidade, bem-estar animal e sustentabilidade foram os principais temas discutidos. Nós vamos ver na reportagem de João Roberto, repórter do Grupo Cidade Verde de Comunicação. Nessa semana, Cuiabá recebeu o Congresso Mundial da Carne, o principal fórum internacional sobre proteína animal. O evento, que acontece a cada 2 anos, chegou pela primeira vez ao Brasil e tratou de temas como sustentabilidade, rastreabilidade, geopolítica alimentar e também as exigências ambientais. Mato Grosso já está super preparado, né, para essa nova era aí da carne sustentável. A gente já é referência mundial, nós já sabemos, né? Acho que o desafio é a gente conseguir transferir esse conhecimento, né? Parar da gente falar que a gente é sustentável, e eu gostaria de ver os outros falando que a gente é sustentável. Os importadores vindo atrás da carne de Mato Grosso pela qualidade, pela sustentabilidade, por todo esse pacote, né, tecnológico de sustentabilidade que a gente tem. Tanto pelas condições naturais do nosso clima tropical, né, uma carne baixo carbono por clima tropical, por sistema produtivo a pasto, né? Então você tem por ser a pasto, além do bem-estar animal, você tem também o sequestro de carbono, fixação de carbono no solo.
E você tem também uma carne sustentável por natureza também, né? Porque o Código Florestal, né? O Brasil é a maior biodiversidade do planeta. Mato Grosso, com mais de 60% do território destinado à conservação, à biodiversidade. Então, o Código Florestal já faz a gente embutir nessa carne a conservação da biodiversidade, né? O presidente do Secretariado Internacional de Carnes, Juan José Guerreira, falou como o Congresso é importante para essa troca de conhecimento entre produtores, empresários e representantes do exterior. Importante falando da América do Sul como um todo, é muito interessante que os países da União Europeia, principalmente os grandes países que são importadores, entendam o nosso funcionamento daqui, né? O nosso bioma, a nossa exportação, a qualidade dos nossos produtos. Então, essa troca de informações é muito importante num cenário mundial. De acordo com a organização do evento, a estimativa é que cerca de 600 pessoas passaram durante esses 3 dias em que ocorreu o Congresso. Além disso, passaram entre eles produtores, empresários, acadêmicos, representantes do poder público e também representantes de instituições no exterior, além de 20 países ao todo sendo representados neste fórum. Já o secretário do IMS, Phil Hudley, explicou a visão global do mercado internacional sobre o consumo da carne. A questão de rastreabilidade é muito importante e já faz um tempo que essa é uma das exigências do mercado europeu, principalmente com o Código Florestal da União Europeia. Porque quando a gente fala de rastreabilidade, a gente está falando diretamente de desmatamento ilegal ou de desmatamento zero. Então não é uma tendência só do mercado europeu, né? Então a rastreabilidade está sendo pedida já faz algum tempo. E ele vê o Brasil, bem como outros países, adotando essa questão da rastreabilidade, inclusive para poder ampliar as exportações. Uma vez que a rastreabilidade está linkada a vários outros conceitos, inclusive de sustentabilidade, né? Produtos de maior qualidade. Então essa tendência da rastreabilidade, ela faz esse link entre os mercados e o comprador, no caso o importador, no caso se a gente considerar a União Europeia, ele consegue saber a origem do animal. Se esse animal veio de um rebanho de confinamento, se é uma área que está de acordo com a legislação do país, se são áreas de desmatamento ou não, qual que é a região, qual que é o bioma. Durante os 2 primeiros dias, o fórum contou com sessões que abordaram temas como geopolítica animal, desafios para a cadeia de proteína animal no mundo, produção sustentável da carne, consumo de proteína animal e a relação com a saúde humana e a saúde do bem-estar animal. Já no 3º dia, foi marcado por visitas técnicas entre as fazendas e frigoríficos aqui do estado. Além de palestras e oficinas, durante esses 3 dias também houve estandes mostrando como é o processo de produção envolvendo qualidade e segurança na hora de exportar a carne bovina. As imagens são de Christian Barros, apoio técnico Helenilson de Jesus. João Roberto, para o Hora H do Agro. Agora nós vamos falar sobre a previsão do tempo para a próxima semana. Esse é mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. Marco Antônio, nosso agrometeorologista, bem-vindo mais uma semana aqui no Hora H do Agro. Obrigada pela contribuição de sempre. Já vou te perguntar, porque o nosso tempo hoje é curto. Aqui em São Paulo nós estamos com dias seguidos de chuva. Para o resto do Brasil, como que deve ficar o ritmo aí, o volume das precipitações, das chuvas? Tá chovendo só aqui em São Paulo ou tá chovendo em outros lugares do Brasil também? A chuva não é exclusiva daí. Olá, Mariana, olá a todos. Olha, Mariana, há uma tendência que, assim, as chuvas estão ocorrendo em grande parte do Brasil, né? Depois de um outubro bastante seco, chuvas bastante irregulares, temperaturas elevadas e o produtor olhando, né, com um olho no céu e outro na lavoura, agora as chuvas estão chegando. A tendência é que nesses primeiros 10 dias do mês de novembro venham ocorrer chuvas em praticamente todo o Brasil. Isso manterá uma condição excepcional para que o produtor vá a campo e realize os plantios da soja, que estão bem atrasados em relação não só ao ano passado, mas à média dos últimos 5 anos, como também a realização dos tratos culturais, desenvolvimentos. As chuvas vão permitir o bom desenvolvimento das lavouras, além, né, do bom pegamento das floradas, tanto da laranja quanto do café, e também o desenvolvimento das canas e hortaliças. De uma forma geral, os próximos 10 dias serão marcados por chuvas mais frequentes e generalizadas. Os volumes ainda, Mariana, serão muito irregulares,
chove bem num canto, chove bem no outro, mas a tendência é que o mês de novembro regularize o regime de chuvas até que enfim, né? E aí eu vou te perguntar, então, o que a gente pode esperar para a região norte? Porque estamos nos aproximando da COP30, o mundo inteiro vai procurar qual a previsão do tempo para Belém do Pará no Brasil. E eu queria que a gente pudesse também tentar fazer uma leitura, mais próximo a gente também fala, mas o que está sendo esperado para o norte, mas especificamente para essa região onde a COP vai acontecer, até porque a gente sabe que os níveis de chuva lá não são brincadeira e Belém do Pará tem algumas questões, inclusive de infraestrutura ali, enchentes na cidade, como que a gente pode olhar para essa região do país? Mariana, os modelos, a gente já está olhando para esse lado da COP, né? Porque já tem muita gente nos perguntando sobre esse período, né, que vai ocorrer, né, a COP30, né? E realmente há previsões de chuvas. Não são chuvas intermitentes, aquelas invernadas, mas são as grandes pancadas. Então a gente não descarta que agora, no mês de novembro, essas chuvas poderão ficar ainda mais intensas e, como você disse, isso trazer bastante transtorno ao dia a dia, tanto de quem vai participar do evento, né, da COP, como também dos moradores ali, né, que vivem ali da cidade. Então, toda essa região e até a Amazônia, né, muitos ali turistas, né, que vêm para cá, depois vão querer dar uma esticadinha aí, conhecer as belezas ali da região norte, vão passar por um período bastante chuvoso agora. Isso por conta da linha de instabilidade que está se formando nessa região, e isso traz muita instabilidade, viu, Mariana? Então a gente vai ter que falar muito agora no mês de novembro sobre essa região mais norte, e em especial sobre Belém do Pará. Eu estarei lá. Eu queria muito que você tivesse errado, mas provavelmente você estará certo. Então eu te conto. Eu vou tentar mudar aqui. Fica sossegado. Eu vou tentar mudar os pauzinhos aqui para que não aconteça isso. Já vou me preparar aqui com a capa de chuva. Só para encerrar, Marco Antônio, você falou da florada, então, tanto da laranja quanto do café. Tem mais alguma outra previsão, alguma outra informação que a gente pode compartilhar para esses dois segmentos? Porque a gente tem falado bastante também do plantio da soja, dos grãos, né? Importante contemplar. Então, pelo que eu estou entendendo, essas chuvas aí, pelo menos para os próximos 10 dias, podem ajudar os dois cultivos. Sim, tanto as culturas perenes, como café, laranja, cana-de-açúcar, entre outras, como também os grãos vão ser beneficiados. Né, essas chuvas agora mais frequentes, mais generalizadas e até mesmo em alguns momentos em bons volumes, isso manterá uma condição muito favorável para o desenvolvimento das lavouras. Atrapalha um pouquinho ali o dia a dia do campo, mas essas chuvas são muito mais benéficas do que prejudiciais nesse momento, viu, Mariana? Sim, isso é uma coisa que eu também tomo cuidado aqui. Às vezes a gente fica reclamando da chuva em São Paulo e pensa, não, mas essa chuva está beneficiando lavoura pra caramba por aí. É isso, Marco Antônio. Muito obrigada pela participação dessa semana. Te espero na semana que vem, viu? Um abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí. Até semana que vem. E o nosso programa fica por aqui, passou tão rápido, mas a gente te convida a ficar conectado nas nossas redes sociais, ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada a todo mundo que faz esse programa acontecer e a gente te espera na semana que vem. Até lá, um abraço. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. E novo Meteor Highline da Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.